Olá, olá, muito bem-vindos, muito bem-vindes. Estamos aqui dando continuidade aos trabalhos, ao programa Quem Sou Eu 2021. E hoje a nossa convidada é uma amada acrobata circense de 27 aninhos, nossa querida Laís Dantas. E antes de começar de chamar a Laís, eu passei um vídeo dela que vocês poderão assistir e compartilhar um pouco da arte de Laís Dantas. Eu queria falar um pouco sobre essa autora que chama Audre Lorde. E Audre Lorde é uma autora muito especial que fala sobre o feminino, que fala sobre o poder do erotismo no feminino. E eu vou ler para vocês um trecho enquanto a gente espera ela ir chegar, enquanto a gente espera as pessoas chegarem por aqui. Usos do erótico, o erótico como poder. Existem muitos tipos de poder reconhecidos ou ignorados, utilizados ou não. O erótico é um recurso intrínseco a cada um de nós, localizado em um plano profundamente feminino e espiritual, e que tem firmes raízes no poder dos nossos sentimentos reprimidos e desconsiderados. Para se perpetuar, toda a opressão precisa corromper ou deturpar as várias fontes de poder da cultura do oprimido, que podem fornecer a energia necessária à mudança. No caso das mulheres, isso significou a supressão do erótico como fonte considerável de poder e de informação ao longo de nossas vidas. Fomos ensinadas a suspeitar deste recurso, demonizado, maltratado e desvalorizado na cultura ocidental. Por um lado, o erotismo superficial tem estimulado como um sinal de inferioridade feminina. Por outro, as mulheres têm sido submetidas ao sofrimento por se sentirem, ao mesmo tempo, indignas de respeito e culpados pela existência desse erotismo. Audre Lorde, Irmãs Outsider, Manas. E eu quis trazer esse início com esse texto para falar sobre as mulheres circenses, que hoje nós ainda estamos dentro de nossas casas, ainda não estamos ativas no trabalho, né? Nós estamos ainda podendo fazer o que nós sabemos fazer. E que realmente tem uma força, né? A mulher circense traz um poder feminino, o circo é em si feminista. Se a gente parar para pensar em honrar este lugar que permite todas as diferenças. Então, para esse momento maravilhoso, deste momento do mundo, estamos aqui com a maravilhosa diva Laís Dantas. Uma salva de palmas, por favor, para ela. Viva, Laís! Ai, Muito obrigada. bem-vinda! Que linda! Obrigada. É uma honra participar desse encontro aqui. É muito Uma honra para importante. nós! Uma honra para nós te receber aqui. Laís, Ai, eu que vou, maravilha. eu vou deixar um pouquinho os comentários para as pessoas poderem mandar coração, porque senão fica tudo no seu rosto aí, né? Mas a gente, só para a gente cumprimentar, receber as pessoas que vai Claro, assistir não, aqui o pode deixar. trabalho, e depois a gente tira, porque senão a gente não consegue nem se ver que fica esses comentários rodando no seu rosto. Laís, primeiro eu quero te agradecer muito que você está aqui, que você veio para esse espaço. Eu vou desativar um pouquinho os comentários para ver esse espaço, falar da sua vida, abrir quem é essa mulher, né? Laís Dantas, que foi artista a vida inteira, empresária, é, produtora, acrobata, casada. Sim. Quem? E eu te pergunto, quem? Quem é essa mulher, Laís Dantas? Ah, eu sou uma pessoa que a vida inteira sempre viveu por sonho, né? Sempre gostei de sonhar muito alto e ir atrás das coisas que eu sempre sonhei. E acho que isso me fortaleceu e me fez quem eu sou hoje, né?
Foi construído, assim, um passo de cada vez. E, sim, com certeza eu tive muita influência boa da minha família. Isso foi muito bom para mim. Como pessoa, como artista e no geral, né? Eu como mulher, eu como pessoa, eu como artista, como empresária, como tudo que eu faço, assim, hoje em dia. E Laís, conta pra gente então um pouquinho como você está hoje nessa pandemia? Como está o seu dia a dia? Como você tem vivido isso? Ah, então, a pandemia atrapalhou bastante, né, a minha vida artística. Enfim, no começo eu tentei esperar em casa o quanto deu e, e depois eu tive que correr atrás de outras coisas. Então, eu primeiro comecei a vender umas coisas encostadas que estavam em casa. E aí eu comecei, depois, com a ajuda da minha mãe, comecei a fazer bolachinhas. Depois a gente evoluiu para outros doces e começamos primeiro vendendo na rua. E hoje em dia a gente já tá com uma lojinha no Instagram. Quem quiser seguir, @na Madrinha Doces, tá bom? Ai, que delícia, que delícia. Então, além da gente poder acompanhar você no circo, a gente pode também acompanhar você, a sua comida, os seus doces, os seus cookies, é isso? Isso, E como chama? é @na Madrinha Doces. Na Madrinha Doces. Ai, a gente vai brincar muito com esses filtros aqui, gente, tá Ah, eu demais, olha tô só. descobrindo. A gente vai abusar aqui. Olha só, eu gostaria que você contasse um pouquinho pra gente, Laís. Se você quiser também aqui, você faz só o que você quer, tá? Como Tá bom. foi que você chegou no circo? Ah, essa história é muito legal. Porque eu cheguei no circo sem querer. Porque assim, a minha vida inteira eu sempre fui muito envolvida com arte, né? Sempre gostei muito. E às vezes eu fico pensando, assim, quando eu era criança, tudo que eu pensei em ser na vida, eu não ia ter final de semana. Tudo. Eu pensei em ser cabeleireira, pensei em trabalhar com turismo, pensei em ser bailarina, pensei em várias coisas. Mas assim, desde criança eu sempre dancei. E dançava na escola, era coisinha simples, nunca foi nada voltado para o profissional, mas eu sempre gostei muito. E depois disso, eu, com uns 12 anos mais ou menos, eu inventei que eu queria fazer aula de teatro. Aí a gente foi para um projeto da prefeitura que tinha aulas de teatro e eu comecei a fazer. E nisso, escondido de mim, minha mãe descobriu uma escola de circo. E aí depois. Gente, não, peraí, que eu vou mandar corações para sua mãe. É, Você pois tinha, é, você foi tinha, muito você tinha legal. 12 anos, é isso? 12 anos quando É, você foi tinha pro teatro. pro teatro e pro circo eu tava com 13 já. E assim, aí meus pais, os dois, levaram eu e meus irmãos de surpresa pra fazer uma aula de circo. Não falaram de jeito nenhum o que a gente ia fazer, a gente ficou curioso, tinha acabado de sair da escola. Ah, não sei! Ah, a gente tem que adivinhar, não sei, você quer ficar chutando um monte de coisa, tentando adivinhar o que a gente ia fazer, que meu pai não queria falar. E lá, nessa escola de circo, a hora que a gente chegou foi uma festa. Nossa, que legal, o circo e tal. E a gente não sabia que a gente ia fazer aula, né? Porque a gente não sabia nem que existia isso. Que a gente era criança, nunca tinha ouvido falar de aula de circo, só outros tipos de aula. A gente pensou que ia assistir alguma coisa. A hora que a gente chegou e foi para fazer aula, foi muito engraçado. Porque a gente chegou atrasado e a gente já teve que fazer um aquecimento bem diferente, separado de todo mundo, mas a gente conseguiu experimentar um pouquinho de cada coisa e todo mundo gostou e todo mundo começou a fazer. Aí, mais ou menos um ano depois, eu decidi que eu queria trabalhar com isso. Eu estava com 14 anos, eu já decidi que queria fazer isso da minha vida. Falei, não, vou me dedicar, vou fazer de tudo para poder trabalhar. Tava todo final de semana assistindo espetáculo que tinha no circo. E durante a semana inteira eu tava fazendo aula. Então, o circo correndo na veia mesmo. Já é igual aquele ditado que fala, né? Quando bebe água da lona, esquece. Aí o Que circo já sai linda! em você. Que Mas foi forte isso! muito legal. E aí, aos poucos, assim, os meus irmãos foram desistindo, um de cada vez, e eu fui pegando as aulas dele, e cada vez fazendo mais aulas. Que delícia! E foi muito legal. E aí foi assim, eu tentei entrar pro espetáculo com 16, mas eu não pude por causa da minha idade, mas eu já estava num nível técnico legal.
Não artístico, mas nível técnico eu já estava legal. Mas ainda não deu para eu entrar, fui entrar para o espetáculo com 18 anos. Mas eu quase não entrei, porque quando foi no final do ano, eu estava com 17 anos, né? E o pessoal do circo falou, não, a gente vai cortar a bolsa de todo mundo que tem desconto, vai cortar a bolsa de todo mundo. E eu não tinha como fazer as coisas sem a bolsa que eu tinha, não tinha como eu fazer a outra. Ah, não acredito que agora que eu tô quase lá, eu vou ter que parar. Aí eu já tava toda triste no final do ano, aí a hora que, acho que era o que virou o ano. Aí eu recebi uma ligação de uma das minhas professoras falando que era para eu ir dar oficina. Aí o meu primeiro trabalho foi dando oficina de circo. Aí dei oficina de circo um mês, mais ou menos. E aí no mês seguinte eu entrei para o espetáculo do circo que eu fazia aula. E foi muito legal. Agora, eu queria que você tirasse uma dúvida, porque nem todas as pessoas que vão assistir esse programa sabem o que entendem direito uma coisa que talvez você tenha dito aí, que foi: eu estava preparada técnica, não artisticamente, mas eu estava preparada tecnicamente para trabalhar. Sim, Explica um pouco. Eu vou abrir para o comentário enquanto eu falo. Aí quem quiser comentar, mandar beijo aqui para a Laís, falar coisas, sim, aproveita agora. E quando a Laís começar a falar, eu tiro esses comentários, tá? Para ela poder aparecer sem ficar rodando letrinhas por cima. Porque tem uma diferença, né, Laís, dessa formação. Você começou com o teatro, você disse, né, com 12 anos. Então por você dança. entendeu um pouco de começou assim, começou com a dança criança para o teatro foi para o circo, no circo decidiu que ia trabalhar com circo e aí Sim, tecnicamente você conseguiu se preparar antes de se preparar artisticamente, você disse, né? Conta um pouco sim. como é essa relação da técnica com o artístico, na sua opinião. Ah, sim, isso é bem interessante mesmo. Porque, assim, o nível técnico é quando a gente treina os nossos truques, os movimentos que a gente faz. E aí, quando a gente passa esse movimento para uma coisa artística, a gente trabalha o que a gente quer dizer com aquele movimento. Então, a presença de palco eu não tinha, porque é uma coisa que eu fui adquirindo um pouco com a vivência no palco. Estando no palco, a gente começa a entender essa relação que a gente tem com o público. E, e assim, a gente se prepara artisticamente, mais ou menos. Eu me preparei mais ou menos artisticamente, mas depois que eu comecei a trabalhar, é que eu realmente deslanchei, assim, artisticamente. Porque aí, você vivendo aquilo é muito, muito diferente do que você ficar, pensando, agora eu vou fazer isso, vai ser desse jeito. Eu vou dar um sorriso agora, e agora eu faço um braço. Não, na hora você tem que sentir aquela emoção e você tem que transmitir aquela emoção para o público. E o público tem que sentir o mesmo que você sente. Essa é a parte artística que é uma coisa mais demorada, que você, enquanto artista, não começa naquele nível. Tecnicamente, você consegue se preparar muito bem antes de começar a trabalhar. Porque aí você preza pela limpeza, pelo desenho do movimento, pela qualidade técnica mesmo. Mais ou menos como um atleta. E você passou pelos voos, passou pelos aéreos, foi para acrobacia. Conta um pouco como que é que você trabalha hoje no circo, porque a Laís, ela tem vou falar que é uma vantagem frente a outros, porque hoje em dia no circo a gente tem uns trabalhos que podem ser feitos nos eventos. Aí hoje em Sim, dia, gente, considerem que a gente ainda tem uma cabeça que não, parece que não está na pandemia, né? Porque hoje em dia a gente está em casa, como diz a Laís, abrindo uma empresa nova de doces, uma confeitaria, que depois ela vai deixar escrito aí nos comentários para a gente a página do Instagram que ela tem. Então, a Laís, além de artista circense, virou empresária de confeitaria agora na pandemia, abriu um já vou. negócio. Mas tem uma coisa que nós artistas, a gente vai buscando canais, né? Então a gente tem os circos de lona, que eu falo que é para pouca gente. Aí você tem os eventos, que você pode fazer os eventos. Aí você tem os grupos urbanos, que eu falo que trabalham mais para o Sesc, fazendo shows mais locais.
E a Laís Sim, teve a grupo, sorte, né? os grupos circenses, e a Laís teve a sorte de quase inteira a carreira dela foi em lona. Conta um pouco pra gente, Laís, porque isso é uma sorte, né? Todo mundo que tem essa oportunidade como artista circense, né? De que não Sim. nasce na lona, que veio de escola, conseguir ter uma carreira em lona. Isso é verdade. Inclusive, até quando eu comecei a fazer as minhas aulas, eu sempre soube que tinha um certo preconceito com artistas que vinham de escola de circo pelas pessoas tradicionais. Hoje em dia eu não vejo muito isso, mas eu já soube muito quando eu comecei. Mas eu comecei a trabalhar num circo de lona, porque eu fazia aula nesse circo de lona. Então eu abria as portas ali. Então eu fazia aula, tinha aula durante a semana, e nos finais de semana tinha os espetáculos. E eu comecei fazendo aula durante a semana, ia todo final de semana eu ia lá assistir espetáculo, eu já estava fazendo as coreografias de tudo, eu sabia tudo já. Então, já sabia tudo. Do começo ao fim, eu sabia tudo que tinha no espetáculo. E ficava na cadeira dançando, o que tinha de bailado, de abertura, antes da magia, já fazia tudo. Na cadeira assistindo, eu ficava dançando tudo. E a gente acabou tendo uma proximidade com, com a dona do espaço, né? E ela, vendo a minha evolução, ela abriu as portas para que eu entrasse nesse circo. Trabalhei 2 anos lá. Aí depois disso, eu acabei migrando um pouco para o mercado de eventos, comecei a dar aulas e fiquei um ano e meio, mais ou menos, quase 2, dessa forma. E depois eu acabei voltando para o circo de lona. Que aí, nesse momento, eu já estava casada e, e aí eu com meu marido, ele já estava no circo já há muito mais tempo que eu. E, e aí, com isso, ele já tinha outros contatos, que aí a gente conseguiu abrir uma porta no circo de lona, ficamos pouco tempo nesse circo. Aí, depois desse, a gente migrou para outro, e no fim, a gente acabou voltando para São Paulo. E voltamos para o mercado de eventos de novo, porque o mercado de eventos para a gente funciona um pouco como quando a gente não tem algo fixo, né? E tem gente que consegue viver bastante de eventos, mas a pessoa tem que ter uns contatos bem legais, assim, para poder ter evento todo final de semana. A gente não conseguia essa frequência. Então, a gente sempre preferiu procurar um circo de lona que desse essa estabilidade pra gente. Mas, assim, enquanto É não uma tem... vantagem também, porque quando você está fixa num circo, você não tem que sair procurando trabalho o tempo todo, né? Exatamente. Porque quando você trabalha com evento, você tem que estar todo dia, o dia inteiro, procurando trabalho. Além das aulas que a gente também tinha nesses períodos, enquanto a gente estava parado em São Paulo, a gente sempre teve aulas. Aí depois que a É, gente voltou de novo para São Paulo, ficamos mais um ano e meio, mais ou menos, trabalhando com evento, aula, e voltamos para o Circo de Lona e ficamos 3 anos nele, até o comecinho da pandemia. e na pandemia fez a sua empresa de De novo, confeitaria. Foi na realizar. Madrid. Não, e é muita inteligência, né? Porque a Laís, ela é muito. Bom, a gente teve uma conversa, vou ativar aqui os comentários. Quem quiser mandar beijo, ó, tem beijo linda para você aqui, Laís. Ó. Vamos só ver Alguém quem já tá com a marcou na gente. Madrinha Doces aqui. Olha só, ó, marcaram já. Como é que será que eu fixo o PIN? Não sei, gente. Olha, Eu não é faço tudo ideia. tudo é um aprendizado mesmo, né? Aqui, ó, na Madrinha Doces, fixar comentário. Ó, fixei o comentário do Na Madrinha Doces para vocês entrarem Ótimo. na página da Laís. A gente teve uma conversa, eu e a Laís. Eu conheci a Laís num cabaré, né, de pessoas pretas. E foi muito Sim. lindo quando eu a vi fazendo o trabalho que ela faz, porque a Laís, ela é tecnicamente muito expressiva, né? Muito maravilhosa. Ai, obrigada. E eu parei, eu estava passando, porque eu estava fazendo um outro trabalho do lado, ali onde ela estava se apresentando, numa Sim. filmagem, porque foi na pandemia que a gente se Foi na conheceu. pandemia. Ó, tem sua Foi mãe no aqui. finalzinho do Beijo, ano Suília, te passado. amo. Sueli, obrigada Ah, minha pela vida da mãe. Laís. E você tem um trabalho técnico muito maravilhoso.
E aí depois nós nos falamos, conversamos, mas o que dá para sentir assim é como você é empreendedora, né? Você é uma mulher muito empreendedora. Desde criança, assim, é difícil, quem sabe, né? Tipo, com 13 anos resolve, vou ser artista de circo, né? Tudo bem que Ah, você é? já comentou que você tem pai e mãe maravilhosos que sempre te apoiaram artisticamente, que isso Sim, com certeza faz toda a diferença. Mas faz mesmo, bastante. existe uma consciência sua da vida, né? Uma inteligência, uma intuição sobre como você leva a sua vida, que é muito, que é raro até, né? Porque eu sinto, até em mim mesma, que eu tenho uma atrapalhação na vida. Assim, eu Ah, eu demorei muito. Mas assim, mas tudo bem, vamos supor, né? Eu tenho já 40 e poucos, você tem 27 anos. Então, assim, eu achei 27. você muito madura, né? Muito esclarecida. É, aqui você, quais são as suas influências, assim? Quem são as pessoas que te influenciaram, né? Você é uma pessoa empreendedora, vai lá, decide, sabe viver, né? Sabe viver como artista já é difícil, né? O que que É você difícil, ainda considera mais que esse são tipo de fantasia. isso? Quem são suas influências, assim, tanto artisticamente como da sua família, que você acredita que te inspira a ser essa mulher batalhadora, empreendedora, artista, tecnicamente bem-sucedida? Ah, então, ó, pensando assim no lado mais empreendedor, o meu pai tem muita influência na minha vida profissional, porque ele tá sempre no meu pé, ele não deixa eu parar de correr atrás, sabe? Ele fala, não, vai, você tem que fazer isso. E ele é empresário também, então ele me orienta muito nessas questões. E, e ele me ajuda bastante, assim, nessa questão. A hora que eu fico batendo muito cabeça, não sei o que fazer, eu sempre pergunto para ele me ajuda. E ele tenta me ajudar com contatos, como conversar, como ter essa postura empreendedora para poder falar com quem vai contratar. Ele sempre fez isso comigo desde o começo. E até hoje, ele sempre faz isso. Aí, pensando artisticamente, é difícil pensar em alguma. Eu acho que depende de algumas fases da minha vida. Porque eu passei por alguns aparelhos circenses, né? Então eu comecei fazendo aula primeiro de solo, tinha muito medo de altura. Aí a hora que eu comecei a fazer aéreo, aí eu já deslanchei. Aí eu falei, não, eu gostei desse. E aí eu comecei a ensaiar trapézio em balanço. Então eu tinha algumas referências estrangeiras que me inspiravam para eu fazer as minhas evoluções, que eu me inspirava tanto técnica quanto artisticamente. E, enfim, depois disso, aí eu comecei a trabalhar no circo. Quando eu estava no circo, fazia muito aéreo, fazia corda indiana, fazia trapézio fixo, fazia um trapézio triplo, fazia muita cena com. Eu entrava no espetáculo inteiro, fazia magia também, fazia tudo. E nesse tempo eu conheci o meu marido, na época a gente começou primeiro só com ensaios. Ele me via, sempre admirou a minha qualidade técnica, né? Falou, não, vamos montar um número. E aí a gente começou a ensaiar. E aí a gente montou nosso número de mão a mão, que a gente estreou em 2013, no mesmo circo que a gente estava trabalhando na época. E, e aí, nesse tempo, a gente tinha uma referência de um casal de artistas brasileiro, que tem uma referência de artistas do Soleil. Então, a gente se espelhou, assim, uma cadeia, né? Porque tem sempre alguém que inspira aquela pessoa, e a gente foi se inspirando assim. E hoje em dia, em 2017, a gente estreou a Roda Circo, tá aqui no fundinho. Foi por causa também de uma vez que a gente estava, nesse tempo a gente estava trabalhando num circo, 2016, mais ou menos. E a gente viu um vídeo na internet e falou, não, quero fazer isso. E a gente falou, não, vamos fazer e tal. Só que assim, a gente não sabia nem por onde começar. Falei, não, vamos escrever um projeto. Foi o primeiro projeto que eu escrevi que teve sucesso. Porque antes eu já tinha escrito uns 2 projetos que não tinham dado certo. Mas esse foi o primeiro projeto que eu fiz e que foi aprovado. E ele financiou toda a criação do nosso número. Aí a gente ficou quase um ano ensaiando do zero, porque a gente nunca tinha feito Roda Cir na vida.
E aí a gente teve que aprender a girar sozinho, para depois aprender a girar em dupla. E o primeiro espetáculo que a gente fez foi em 2017, em julho. E foi até desse dia aqui que tem esse banner aqui, é da nossa estreia. E nesse tempo aí, a gente estava muito cru, a gente não sabia quase nada, mas a gente continuou firme. Esse espetáculo, esse número abriu porta para a gente entrar no outro texto de Lona, que foi o que a gente ficou até o comecinho da pandemia. E aí, nesse tempo que a gente estava no circo, a gente foi treinando, foi crescendo muito individualmente e algumas coisinhas juntos, porque junto precisa de muita base individual. Então, você tem que saber fazer bem sozinho para você fazer bem junto. Então, a gente cresceu muito primeiro individualmente e agora que a gente está começando a crescer mais as evoluções em dupla. E hoje nós temos um projeto também que foi aprovado, o nosso segundo projeto que está em desenvolvimento, do Fomento. E daqui a pouco já começa a sair algumas coisinhas aí para você assistir. Ê, que delícia! Que lindo! É uma coisa, né? Aliás, você foi falando, eu vou ativar os comentários aqui. Quem quiser mandar beijo para Laís Amada aqui, comentar, fazer perguntas, aproveitem. Eu gosto de contar uma história aqui da Laís, porque assim, quando eu fui para o circo, foi com o meu companheiro também. E eu era do teatro, né? E fui para o circo faz 11 anos. E quando eu fui para o Legal. circo, eu lembro que eu sempre escutava as pessoas falarem assim, não, porque no circo as pessoas escondem como faz os truques e não sei o quê, é uma coisa, né, que as pessoas não gostam de contar, você tem que, para conseguir descobrir as coisas, você tem que batalhar, né? E olha essa Sim. história da Laís, eu vou falar uma história da Laís, né? Estou trabalhando com umas pessoas, né, com duas artistas, e elas me contaram que um dia elas estavam no Ibirapuera fazendo um truque na roda Cir. A roda Cir é uma roda, parece um bambolê gigante. Vocês vão ver, eu coloquei um vídeo da Laís. Dá para ver, eles ficam dentro da roda, né? E aí as E faz pessoas fazem ela. acrobacia. Vão girando, é uma coisa muito linda. Você fica girando dentro da roda. E essas meninas que assistiram que estavam treinando também esse mesmo truque, disse assim, que estavam lá treinando um truque em dupla e que de repente aparece um casal para ensiná-las, que viu elas, passaram ali na Marquise do Ibirapuera e um casal viu as duas, desceu do carro, pararam e foram ajudar as duas a tirar o truque que elas estavam tentando tirar ali sozinha. E quem era? A Laís e o Robert, o marido dela. Então, assim, sobre essa generosidade, ó, Natália Presser, Laís linda, sou sua fã, ó, também Ai, da Roda obrigada. Cir. Me fala sobre isso. Você acha que o circo foi generoso com você? Você teve pessoas generosas na sua vida? Porque eu sei que você é muito amorosa, tem uma mãe e um pai muito amoroso, né? Mas você Sim. sabe tanto de circo. Como foi essa relação, essa troca com as pessoas no seu processo? Então, eu acredito que eu aprendi bastante por conta de aulas, então eu sempre tive esse tipo de troca. Então, muitas vezes, às vezes eu estava fazendo aula quando eu já estava mais evoluída, às vezes a professora falou, não, eu vi um truque na internet, peraí, vamos ver como é que faz. E aí ela tentando e eu tentando também, e essa troca sempre aconteceu na minha vida, entendeu? Porque eu vim já dessa cultura no circo, de um ajudar o outro, de um completar o outro, e eu acho muito importante isso. Isso é muito legal. Tem um lado do circo, né, que eu falo que ele ensina a gente a aceitar o que a gente pode dar e aí a gente constrói uma sustentação entre as pessoas que trabalham com a gente, né? A Natália Sim. comentou aqui que a roda Cir é muito difícil, a Natália Presser. E olha que a Natália Presser é uma Ela pediu pra acrobata. fazer uma coisa comigo. A gente precisa marcar, hein, Natália? Deixa eu ativar aqui para a Natália. É difícil mesmo, né? Tudo no circo que você começa a aprender exige, né? Um treinamento, exige um desenvolvimento. E como é para você trabalhar com seu Ai, marido? peraí, Porque deixa eu só você. falar.
Eu vi aqui, minha mãe e meu pai mandaram eu te amo pra mim. Amo você. Oh. Continua aí a pergunta. Não, vê quem mais entrou aqui, ó. Deixa Natália eu ver. Dantas, vai ficar salvo para depois o link. Vai ficar salvo? Ó, olha só, Natália Presser, sim, precisamos marcar lá. Ah, legal. E agora a pergunta que não quer calar, né? Até porque a gente aprende muito, né? Apesar da gente não ser tradicionais de circo, a gente Sim, acaba incorporando uma cultura, tanto itinerante, né? Porque eu acho que o circo ele não é só o espetáculo, ele tem toda uma cultura, né? De tem. lida com a vida. Eu falo que até é anarquista, né? A cultura circense. Ela permite com que você atravesse. Como é trabalhar com o seu marido, com o seu companheiro, por exemplo? Ah, é a melhor coisa. Oh. Porque, porque se eu tivesse, por exemplo, se eu tivesse casado com uma pessoa que não era de signo, para eu viajar ia ser muito complicado. Porque eu sou muito coração, né? Então eu não ia conseguir deixar o marido de lá, claro, vou sair para viajar, vou fazer uma temporada de 3 meses. Não ia conseguir, porque eu me apego muito. E para mim foi maravilhoso, porque a gente trabalha junto, os números que a gente faz são juntos, que é o nosso foco hoje em dia. Eu faço algumas coisas individual também, mas o nosso foco hoje em dia, a nossa especialidade maior são os nossos números juntos, que é o mão a mão e a roda cívica. Então é a melhor coisa, porque para onde eu vou ele vai, e para onde ele vai eu vou, e isso é muito bom, é muito gostoso. Isso aqui é bom, né? Eu pergunto isso porque, assim, né, a gente vem de uma cultura, né, na sociedade, que eu lembro quando, desde pequena, eu ouvia um ditado que falava assim, é, que casal não podia trabalhar junto, que não dava certo, né, Ah, eu já vi trabalhar muito isso, juntos. bem tradicionais, assim, Isso acabava mas. com o casamento, né, o trabalho juntos. Ah, mas eu acho que depende de pessoa para pessoa. É uma Depende muito. crença, né? Depende É de uma como a crença. pessoa encara o trabalho com o companheiro, sabe? Eu acho que é muito. Acho que precisa de uma maturidade diferente, assim, para poder você trabalhar junto com a pessoa que você é casado. Porque eu acho que o pior disso, quando você trabalha junto com seu marido, é você levar o problema de casa para o trabalho e o problema do trabalho para casa. E aí, isso que eu acho que é o problema, na verdade. Tem uma frase do Jung que eu gosto muito, que fala assim: casamento não é para ser feliz, é para você. Ah, eu adoro esse filtro. Nossa, adoro. Isso é engraçado. É Tem tudo maravilhoso. que com esses filtros. É maravilhoso. Ele fala que casamento não é para ser feliz, é para você aprender a se individualizar, né? Porque isso que você falou também, né, usando como metáfora a própria roda CIR, né? Você falou, é preciso que cada um tenha muita sustentação para poder conseguir Não precisa compartilhar. depender muito de si, sozinho, na roda, para poder conseguir fazer bem junto. É isso mesmo. Isso é E muito aí, legal. nunca tinha ligado uma coisa na outra, mas isso é verdade. Porque se você não está muito seguro sozinho, você com a outra pessoa, um pode derrubar o outro. O circo é pura metáfora da vida, né? É Eu verdade. falo que o circo é uma metáfora da vida, assim, porque eu falo que não adianta, o circo é o lugar que não adianta você tentar esconder nada, porque a hora que você vai para o picadeiro, se você não vai para morder, você é mordido, né? Eu falo que tem uns leões ali, né? Então você tem que entrar mordendo o tornozelo, é muito forte, né? E também não adianta você disfarçar, aquilo que você é vai aparecer em cena, queira você tentar esconder, vai parecer que você está escondendo, é uma metáfora muito linda da vida. Eu Sim. acredito que ele desperta uma coisa que é desperta a nossa essência, né? E por É. falar em essência, eu gostaria de te perguntar uma coisa. Eu até perguntei assim, en passant, mas eu falei, pode pensar, né? Mas eu acredito que toda mulher circense investiga os seus superpoderes.
Né? Vai ter que, algum momento a gente vai ter que entrar em contato com a nossa individualidade, com a nossa essência, com a nossa verdade. Mesmo que a gente tente falar assim, eu não quero atuar isso agora, eu quero continuar atuando uma outra coisa. Mas eu queria te perguntar o seguinte, o que que em você transborda como mulher? Né? Assim, aquele lugar que você sabe, mesmo que você tenha timidez em falar, mesmo que você não ache que isso te deixa em vantagem de outras pessoas, porque realmente não é isso, né? Não se trata disso. Não, Mas nunca onde é. você transborda na vida? Me conta um pouco pra gente dos seus superpoderes. É difícil pensar essas coisas. Eu não consegui pensar até hoje. Eu sei que você me perguntou, eu falei que eu não sabia e eu ainda não sei. Mas eu acho que assim, o que eu sinto pelo que eu faço, eu acho. Na verdade, é amor que me transborda, porque eu amo o que eu faço, eu amo a minha família, eu amo meu marido, eu amo a vida que eu escolhi pra mim, sabe? E é isso que me faz dar cada passo, cada dia, sabe? É o que me fortalece. Ai, que coisa mais linda. Você sabe que eu desconfiei, vou até abrir para os comentários, eu quase chorei aqui, sua mãe deve estar chorando, a Sueli ali. Porque Ah, realmente eu falei uma coisa para a Laís, né, que quando a gente conversou, ó, tem uma flor aqui da Priscila Félix para você. A gente que fala, lindo. Não tá aparecendo todos os comentários. deixa eu ver se dá para passar. Ah, eu passei aqui, tá? Começou a andar aqui, ó. Hum. Foi? Entrou aqui. Não, o meu ficou parado da última vez que estava ativado. Ó, a Natália, ó, Ah, Dantas a colocou, me Natália me ama ama também. também, é Ha, minha irmã. ha, ha. Mas eu conversando com a Laís, eu falei para ela sobre algumas coisas que eu identificava, né? Que era assim, essa questão do amor, Ah, é né? A minha aluna gente, aqui, ó. Ela é maravilhosa e dedicada, sempre presente. ó, Grabaldi, eu já Obrigada, tô Andréa. chorando. Ai, gente, que legal. Eu também tô chorando aqui porque tem, ó, delicada sempre presente. Ela é maravilhosa e delicada, sempre presente. E realmente é, é, nota-se, né, que a gente só pode dar aquilo que a gente recebe, né? E você É, realmente é muito amorosa, né, Laís? Assim, tem uma relação com a vida, com as pessoas, né? Uma gratidão pela vida. Até ontem a gente conversando, eu falei para a Laís assim, Laís, como que é o tema para você hoje do racismo, do antirracismo, né? Desses lugares que, por mais que a gente não é, que a gente não queira olhar, a gente não pode deixar de olhar, né? Porque você é uma sim, artista, uma referência de mulher negra no circo, né? sim, Na sua sociedade, você é uma referência porque você é uma artista, né? Então, assim, com certeza, quem vai te assistir, uma criança que entra em contato, né, com a sua arte, porque você tem uma técnica linda, é uma artista linda em cena, né? Carrega é um poder, né, que você desenvolveu, você desenvolveu a sua luz, né? Então isso é muito inspirador para quem vai te ver. E você foi muito doce, né, na forma que você falou assim, Dani, eu até gostaria e até acho que eu deveria ser mais ativista, né, em relação a essa sim, questão, mas é uma questão que, né, que eu não conseguia ainda saber como fazer, né? E eu queria que sim. você falasse um pouco como é isso, assim, né, para as pessoas que estão aqui te assistindo, né? Porque existe uma ferida da sociedade, né, com a questão racial, e hoje a gente realmente tem uma abertura, né, para falar sobre antirracismo. E eu Sim. queria abrir para você falar o que você quiser sobre isso na sua vida. Sim, uma coisa que eu acho assim muito interessante é que, na verdade, o papel da arte nesse ponto, porque eu, enquanto artista, eu sempre tive muitas portas abertas por ser uma artista negra. Então, eu já participo, por exemplo, esse que você falou que a gente participou de um cabaré só de pessoas pretas. A gente foi chamada para um espetáculo que, no fim, acabou não dando certo, porque a gente estava firme num circo, que era só de pessoas negras. E a gente também já participou de outros eventos também com uma companhia circense que é de pessoas negras.
E isso é muito bom, porque a arte, ela abre essa porta, né? E assim, eu enquanto professora de circo, eu já sofri o contrário, eu já perdi trabalho por ser uma pessoa negra. E não soube lidar com isso. Ah, Mas eu acabei assim, ah, vou fazer o quê, sabe? Já aconteceu e eu lidei dessa forma. Eu falei, não sei, não vou fazer, eu vou fazer o quê? Não sei. E foi triste, assim, na época, mas acabei deixando pra lá e fui seguir a minha vida e abriram-se outras portas e é assim que a gente acaba seguindo, né? Assim, quem tem essa é legal consciência, isso que você eu fala, né? não bato o pé e falo, não, eu preciso e tal. Eu acho que eu preciso disso, mas eu não tenho essa iniciativa. Mas é legal você falar isso, porque nem sempre a gente tem que saber das coisas também, né? Como fazer, né? É, Claro, eu falo pro meu marido até, pro meu companheiro, e falo assim, eu adoraria ter mais intimidade com você, mas eu não sei como, né? Eu acho que a gente não precisa saber de tudo, né? Porque aí esse caminho também ele vai se abrindo na nossa vida, né? sim, Porque a gente não sabe, não adianta, a gente não tem todas as respostas, né? é É, verdade. eu como mulher, né? Já tive, é, eu sofri muitos preconceitos, né? Por ser mulher, por ser uma artista, mulher. Então, assim, e também nem todas as vezes eu soube lidar, né? Mas hoje eu penso assim, eu não sei como lidar, mas eu quero aprender, né? Assim, acho que tem esse caminho para a gente olhar, né? E pedir abrir-se para a vida, para a gente aprender a como lidar, né? Porque É, realmente são questões que a gente como artista não pode deixar de falar, né? Assim, deixar passar na nossa vida, porque realmente, com certeza, você inspira outras garotas, né? isso é verdade. Eu acho muito legal, assim, quando eu estava trabalhando no espetáculo que era bem infantil, a hora que eles me viam, eu me vestia de criança, né? E a hora que eu via umas menininhas negras, assim, na plateia, a hora que elas olhavam para mim, você via um brilho nos olhos delas. E isso que era muito. Isso era inspirador, sabe? Porque você vê o brilho na criança que ela fala, nossa, ela parece comigo, sabe? É muito legal. Que lindo. Uma também que eu não soube lidar, voltando no assunto de quando eu dava aulas, né? Das aulas que eu dei, que eu acabei perdendo por ser uma pessoa negra. Não foi nada escancarado, então eu não soube lidar porque eu não tinha como afirmar que realmente era aquilo. Mas deu para entender, sabe? E eu não sabia como lidar com isso. E acho que até hoje É a não sei. questão é uma questão do abuso, né? O abuso, né? Ele faz, ele acontece de um jeito que a gente não sabe se a gente está viajando, né? Se é uma viagem da nossa cabeça ou se realmente aconteceu, né? É Porque verdade. que, E às vezes demora um pouco para a cabeça entender que é aquilo, sabe? com certeza, essa é uma questão que a gente tem que abrir os olhos para questionar, né? Sim. Hoje eu falo que, esses dias eu estava conversando com uma amiga minha e ela falou, eu não conheço uma mulher que não foi abusada. Eu não conheço uma amiga minha que não foi abusada em algum nível, né? É, Então, isso foi uma conversa que uma vez eu tive assim com as minhas irmãs. E realmente, se for parar para pensar, às vezes, dependendo dos níveis, assim, já aconteceu sim. E é uma realidade triste isso, né? é uma realidade triste, existente e que ainda a gente tem que falar sobre isso. Esses dias uma amiga minha me mandou uma live falando sobre relacionamento e sobre o papel do Sim, homem e da mulher dentro de casa, na divisão de tarefas, né? E aí a hora que ela me sim. mandou isso, eu achei tão antigo, né? Que eu falei assim, Nossa, gente, que coisa antiga. Mas não é antigo, né? É uma coisa assim, pode até ser antigo essa conversa, mas sim, ainda é uma conversa que se precisa ter, se precisa falar, né? Porque ainda tem sim. esse lugar, eu falo que as mulheres circenses, elas se tornaram uma referência, né, para mim, porque eu falo assim, a mulher circense se apresenta
ela se administra, se empresaria, se dirige, treina técnica e cuida. E geralmente a mulher do circo, ela faz de um Ainda jeito para poder ter a família junto. assim. E Eu como acho que você se divide com o seu companheiro? essa questão de se fazer em mil, sabe? Isso é. Mas vou ser sincera, eu não acho gostoso eu Hã? ficar me fazendo em mil, porque às vezes eu fico tão estressada. Ah, isso é Eu estressante não mesmo. acho gostoso ter que me fazer em mil, cuidar de. É estressante, né? E aí a gente perde a oportunidade. Eu falo que às vezes eu sou mais agressiva do que eu gostaria, porque a vida demanda demais. Como é para você na sua vida? Apesar de você ser super delicada, que eu já sei que você é um doce, mas como você dá um conselho pra gente aqui? Ah, esse conselho é muito difícil, porque assim, eu não transpareço assim, mas eu me estresso muito. É que eu geralmente guardo pra mim, então eu não acho que eu sou uma boa conselheira nesse ponto. É, Mas é, mas eu tem um acho que caminho, eu não né? O sou dia a uma boa dia. conselheira nesse ponto, não. Eu acho que eu sei fingir bem, porque é É, difícil mesmo. É complicado. é difícil, é complicado, né? Eu falo assim, eu jogo uma provocação sempre, né? Quais são os sentimentos, né? Porque eu falo que geralmente as mulheres também são taxadas como quem tem as crises, né? A mulher está sempre em crise, né? E aí sempre jogam a culpa nos hormônios femininos. É, isso é É, verdade. então, assim, a gente ainda sofre A gente mesmo coloca essa a culpa nos gente hormônios. mesmo coloca essa culpa nos hormônios como se o masculino não tivesse hormônio, né? É como se eles também não vivessem nessas oscilações diárias. E, Sim. mas tem um ponto, né, de abrir. Eu falo assim, eu ainda não sei, né, como lidar, mas eu acho que, mas eu quero saber, porque eu acredito muito nesse encantamento que a gente ainda pode ter cada vez Sim. mais entre o masculino e o feminino. E que não seja uma coisa forçada, né, sofrida. É, não pode ser. Tem que Ai, ser. adorei, adorei. Esse é legal. Esse a gente vê sempre as crianças amam. Mas eu acho que essa questão, eu acho que cada um tem que olhar para si e ver até onde que consegue. Tem que saber o seu limite, né? E a hora que não dá, você não dá e agora é hora de descansar, agora é hora de não fazer mais isso. E isso é uma coisa difícil de administrar em nós mesmos. E eu sinto que isso é difícil para mim. Então, assim, às vezes eu fico tentando fazer mil coisas e eu não completo nada e eu preciso parar, respirar e falar, calma, vamos fazer uma coisa de cada vez. E acho que essa é a melhor forma de fazer as coisas. A gente estava conversando ontem que assim a gente poderia viver sozinha, né? Mas é uma escolha das nossas almas viver em conjunto, né? E eu acho isso muito, muito especial, muito importante. Amada, eu queria que você deixasse aqui é, um presente para nós, dizendo como você constrói o seu ritual para entrar em cena, né? Como você se Ixi, prepara. voltou. Cortou? Voltou? Aí voltou. Será que, será que Voltou. foi depois Voltou, que eu você tô pôs esse ouvindo. filtro, hein? Tá Será? Vou ouvindo? mudar. Vou deixar sem. Não, Pronto, não, tô tô... zoando. Aí, vou tirar o meu também. Como você se prepara para entrar em cena? Você tem um ritual? Como é para você assim entrar? Porque para quem não é artista, né? Sim. Nem imagina o que é atravessar de trás das coxias para o picadeiro, né? Esse percurso, quando abre a É, cortina e você entra em cena, como você se prepara para esse momento? Conta pra gente. a preparação é muito, muito, muito antes disso, né?
É a preparação, é o treino diário, é o ensaio diário. Então, a dedicação no trabalho que eu vou lá, entro no palco, faço 5 minutos de número, eu trabalho isso muito tempo antes. Então, todos os dias eu tenho meus treinos, eu tenho meus ensaios, eu me preparo tecnicamente, me preparo artisticamente. E, e depois disso, a hora que eu chego no espetáculo, eu faço a maquiagem, eu tenho que estar sempre concentrada naquilo que eu vou fazer. E antes de entrar no palco, é aquela respirada funda e vai. Nossa, todos os dias, gente. Vocês perceberam, né? Que é muito forte isso. Eu vou colocar, até vou abrir aqui os comentários. Quem quiser fazer pergunta para a Laís, aproveita, gente, aquela pergunta, sabe, que você sempre teve vontade de fazer. Laís, você tá ganhando tanto coração, aqui tá a coisa mais linda de se ver, tá Ai, que entrando tanto legal. coração. Mas isso que a Laís fala, né? Ela se prepara todos os dias. Então, tecnicamente, espiritualmente, né? Não é uma coisa que você se prepara antes de um espetáculo. Então, é toda uma vida. Olha, Natália É uma Dantas, vida. perfeita sempre. Não, é Ah, que perfeita, é tão linda. bom, né? E tem isso, assim, né? Que é um trabalho caro, né? E ao mesmo tempo, é um trabalho que, se você não inventar o seu próprio trabalho, o seu estilo, ninguém vai bater na sua porta para te chamar para falar: Não, não vem bate. cá, eu tenho um trabalho para te oferecer, Vixe, não é isso, Laís? Como, ainda mais e, e hoje em dia, você e nesses você tempos de ainda tem a pandemia. sorte que tem um pai, né, empresário que você herdou Ele me essa, orienta bastante. e como é o seu dia a dia empresarial? Ó, a Sueli Oliveira tá falando, deixa salva a live. Vou deixar sim, Sueli. Com Ah, certeza. legal. Como você se Sueli é minha prepara mãe. empresarialmente? Beijo pra Ah, Sueli. eu aprendo todos os dias. Eu faço sempre aprendendo, né? Porque aprender a se administrar assim, uma vida profissional, sem ter faculdade, sem nada e tal, eu aprendi na raça, entendeu? E assim, aprendi com meu pai muita coisa eu tiro dúvida com ele, muita coisa eu tiro dúvida com amigos, porque o meu pai ele não é da área de circo, então muitas coisas que são voltadas para a arte, que tem que ter algum conceito, que tem que ter alguma coisa. Então, eu sempre tiro muitas dúvidas e nunca tive medo de perguntar. Então, é aquela questão da troca que eu sempre que a gente conversou mais cedo. E essa troca é muito importante. Então, eu vou sempre aprendendo. Então, cada vez eu vou dando um passinho um pouco maior. Então, eu sou a administradora dos projetos do Dantas. Então, fiz 2 projetos que não deram certo. Depois de outras Ixi, será que deu uma para eu criar caidinha um aqui? texto que fosse interessante para a prefeitura, sabe? Para que eles vissem o meu texto e falar, olha, esse número é legal, eu vou investir nele. E isso é que é legal, assim, o legal dos projetos é isso, você escreve no papel a ideia que você tem, e aí alguém que você não conhece, uma comissão nunca viu você, não sabe quem você é, olha aquilo e fala, olha, isso aqui é interessante, vale a pena investir. Então, o projeto, a primeira vez que eu ganhei o projeto, assim, foi uma injeção de ânimo que falei, caraca, consegui. E assim, porque assim, a gente é acostumado a trabalhar com o corpo, né? Então a gente transmite as nossas mensagens através do corpo, através do estando no palco sempre, né? E a hora que você põe no papel a sua ideia, é outra coisa. É completamente diferente. Mesmo sendo o mesmo número, a mesma performance, se você colocar no papel é muito diferente. Você tem que transmitir aquilo que você vai transmitir no palco na hora que você escreve. E a pessoa que lê, ela tem que enxergar aquilo. E a hora que eu consegui fazer isso foi muito legal. Então, aí eu comecei a entender assim, um pouco mais. Dá muito trabalho fazer projeto. É muito trabalhoso, então é um negócio que, principalmente quando você ainda tá descobrindo algumas coisas. Porque o primeiro projeto eu descobri muita coisa também. Agora, o segundo que a gente está fazendo, eu já aprendi algumas coisas, então tá um pouco mais tranquilo. Mas o primeiro, nossa, deu muita dor de cabeça, porque muita coisa eu não sabia fazer. E eu fui descobrindo e fui aprendendo. E eu acho que o legal é isso, né? Você tá sempre disposto a aprender.
Não, é muito legal isso que você está falando, porque você falou que escreveu dois e ganhou o terceiro, né? Eu acho que eu escrevi É, uns 15 para ganhar o primeiro. caraca! Eu demorei Nossa, o muito mais primeiro que você. projeto que eu escrevi, eu era aluna ainda de. Eu escrevi com uma amiga minha que fazia trapézio em balanço comigo. Foi muito legal, assim, a ideia que a gente teve foi super legal, mas o projeto não deu nada certo. Não, E e aí, é depois legal no isso que fim, você eu está acabei parando de falando. fazer o trapézio. Aí, o segundo projeto já foi com meu marido, que era uma proposta que a gente ia montar uma barra fixa, que aí a gente escreveu, tal, mandou, não deu certo também. E aí, o terceiro que foi o da roda, que foi o que deu certo mesmo. Né? Isso é Mas é muito legal. legal. Eu acho que a melhor sacada, assim, para eu conseguir ganhar o projeto foi essa de eu correr atrás de gente, sabe? Não, me ajuda aqui, como é que eu faço? Fui falando com gente que já tinha escrito o projeto, que já tinha ganhado o projeto. Falei, não, o que, que é interessante para eles? O que, que eu, como que eu tenho que construir essa ideia para que eles consigam enxergar aquilo? E isso, acho que essa que foi a sacada que eu consegui fazer para que desse certo. Não, arrasou muito isso, porque assim, isso que você falou é uma coisa que as pessoas também não têm noção, né? Que existe o lado artístico, é como você cozinhar, né? É fazer a Sim, comida. E o lado de escrever o projeto é a pessoa que vai fazer o cardápio. Então, assim, são dois papéis que a gente assume dentro da nossa carreira, né? Que não tem, sim. que eles não têm nada a ver um com o outro, mas que a gente, de alguma forma, precisa aprender a desenvolver, né? Porque hoje, aqui no Brasil, a gente não tem essa de tem um Ah, tem empresário, tem empresários da minha um carreira. produtor que vai produzir, a gente que, né, que tem que assumir essas multifunções. Então, é Eu legal acho quando a que quem gente tem isso olha. é só quem trabalha com música. E quem é um tanto famoso já. Mas se É, não, o tá próprio artista tem que total. fazer sua. Tem que ser o seu próprio empresário. Porque senão não consegue. E é difícil. É Eu acho que difícil. é a parte mais difícil. É, Que eu é porque acho é que, na uma verdade, chave, né? Uma chave diferente da outra, né, para é uma desenvolver. chave diferente. E assim, a gente acabou assim. Quando a gente escolheu trabalhar com circo, a gente não escolheu ser empresário, a gente escolheu trabalhar no palco. Então, é mais fácil aquilo que é mais confortável pra gente, porque é o que a gente buscou de início, né? Aí você tá por trás da cena, assim, você ser o administrador da sua própria carreira, aí você começa a. Eita, é mais difícil do que eu pensei. É muito legal, gente. Olha, essa Laís, para mim, é pura inspiração, Laís. Olha, eu fico Ai, inspirada porque é tão lindo, você é tão novinha, tem 27 anos. Eu, se eu tivesse essa cabeça boa com 27 anos, não, eu sempre brinco isso, né? Porque cada um tem a sua história. Mas eu acho importante, né, essa organização mental, porque. E trazer também para as pessoas, né? Que o artista, ele não é artista de uma hora para outra, né? A hora que ele entra em cena é um artista, o artista é artista todos os dias, então é todos os muito dias tem que ser. Se não for, um você pouquinho não por dia consegue você tem fazer. que fazer. Tem que ser, todos os dias. E você tem que Então, trabalhar as desculpa, duas pode faces. falar. E, Eu ia e, falar e a para pessoa anotar entender que você tem que trabalhar as duas faces todos os dias. Porque, assim, você tem que trabalhar a sua técnica, o seu lado artístico, para poder você apresentar um trabalho bom quando você tiver o seu trabalho. Você tem que, todos os dias, correr atrás e fazer essa parte administrativa para poder ter um trabalho para você mostrar a sua arte. Então, é muitas empresas, São muito muitas trabalho. empresas. Eu acho, mas ao mesmo tempo eu fico pensando, né, que na pandemia a gente teve esse choque, né, de falar assim, gente, e agora o que que a gente vai fazer da vida, sendo que o nosso trabalho foi um dos primeiros a pararem e ainda não voltamos totalmente, mas ao Não, mesmo tá bem tempo complicado. essa cultura que a gente tem, né, de itinerância, você acredita que isso ajuda a flexibilizar os pensamentos, a alma, o cérebro? Eu acho que ajuda. Assim, na questão, por exemplo, quando eu resolvi começar a fazer os doces, eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa para eu não largar o meu trabalho como artista. Porque eu poderia muito bem
Nossa, vou procurar um trabalho para trabalhar no mercado, como caixa de supermercado, ajudante geral, faxina, qualquer coisa. Eu poderia fazer qualquer coisa que me prendesse, que me desse uma segurança, carteira assinada, mas eu ia abandonar o sonho que eu sonhei na minha adolescência, né? É um sonho que eu vou construindo e eu sei que não vai durar para sempre. Então, se eu parasse agora, para eu voltar seria muito pior. Então eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa que eu vou trabalhar por minha conta, eu vou me virar, vou dar meu jeito, para eu não parar de treinar, para eu não parar de ensaiar, para eu não parar de correr atrás das minhas coisas e continuar sendo artista, porque foi isso que eu escolhi para minha vida e é isso que eu quero. Então foi uma chavinha assim que bateu assim na pandemia, mas não foi fácil. E não está sendo fácil. Mas aos poucos agora tá começando a voltar, tá começando a normalizar, e aí a gente vai tendo um pouco mais de segurança também. É uma coisa, é muito forte, né, isso da pandemia, porque eu falo que o artista ainda. Eu saio na rua e falo assim, gente, tá todo mundo trabalhando, menos eu. Eu também Né? penso Assim, nisso. a gente trabalha, né? Faz outras coisas, né? Dá mais aula online, dá palestra, fica no computador mais tempo, mas o trabalho Sim, nosso mesmo é uma coisa que. O trabalho de palco, de cena, é uma coisa que não voltou e tá voltou, voltando, mas eu é não vou difícil. fazer. Eu acho que eu fiz uma apresentação presencial até agora, que foi agora em julho. E mesmo assim foi mais ou menos. Teve público presente e foi transmitido online também. Mas fora isso, eu fiz tudo online. Tudo que eu consegui fazer, eu fiz online, e mesmo assim foi muito pouco. Porque não tem essa demanda, né, de trabalho assim online, principalmente na área de circo, que você não tem patrocínio, tudo que você tem na internet é de forma gratuita, você consegue assistir de graça. E para você começar a cobrar alguma coisa para poder você conseguir trabalhar e gerar uma renda nisso é muito complicado. É muito. E isso acabou atrapalhando muito assim a vida de muitos artistas, muitos, a maioria, inclusive eu. E quando você decidiu fazer os biscoitos para sair para vender na rua, é, me lembrou, quando você me contou isso, me lembrou a gente no circo, né? Que vende as coisas do circo. É, Esse, porque, para quem não sabe, a gente que trabalha no circo de lona, geralmente a gente vende a pipoca, vende as coisas, né? O algodão doce ali na frente, cachorro é, quente, os próprios artistas que vendem. que vende. Cada um Isso tem a voz. influenciou você de falar, quer saber? Eu vou pegar e vou fazer isso e vou sair para vender. Eu falei, não, tem que fazer alguma coisa. A princípio, eu até falei assim, falei com a minha mãe, né? Falei, mãe, o que você acha? Acho que eu podia fazer um chocolate e tal, para vender. Ela falou, olha, chocolate é um pouco mais difícil e tal, você tem que aprender primeiro. Por que você não faz uns cookies? Que é uma coisa que eu aprendi com uns 16 anos. Eu estava no acampamento da igreja na época, e eu aprendi a fazer esses cookies. Por que você não faz seus cookies para vender? Porque você já sabe fazer, e aí você só faz e vende. Falei, beleza. Aí comecei a fazer os primeiros, foi meio feinho, e aí depois eu comecei a entender algumas coisas, pesquisei algumas coisas para poder melhorar ainda a minha receita, e hoje em dia ele tá bonitinho. Aí eu quero cookie. Então, eu vou entrar na sua Ah, página, olha. Eu vou. Gente, quem entrou aqui, quem vai entrar, olha só aqui que eu fixei nos comentários. Na Madrinha Doces. Ai, que nome lindo. Na a Madrinha madrinha. Doces é a página do Insta da nossa amada Laís. E do Dantas, do underline Dantas, é que está aqui, né, conversando. Coloquem Sim, lá, sigam, porque eles têm um tá no trabalho página assim. artística. E, É muito lindo o trabalho da Laís e do Robert, que é o companheiro dela. E eu tô doida para provar os seus cookies. não vai faltar oportunidade. Que É só que delícia, amada. a gente Ah, faz, então, a gente tá fazendo tudo sob encomenda. E aí eu comecei com os cookies, depois a minha mãe começou a fazer pão de mel, aí a gente já juntou. Aí veio a minha irmã, a Natália,
também tá comentando aqui. Ela falou, não, vamos montar uma página no Instagram. Então virou uma sociedade das três, sabe? E Ai, que aí, aos poucos, a gente delícia! começou a fazer outras coisas, né? A gente tem agora os chocolates para presente, tem trufa, tem os pães de mel e tem os cookies. Ai, que delícia, gente! Que coisa boa! Então aproveitem quem está assistindo, aproveitem para pedir, porque ela está fazendo isso por internet agora. Então aproveitem para fazer os seus pedidos e para poder também conhecer na página do Duo Dantas os trabalhos da Laís e do Robert, companheiro dela. Ó, alguém É, entrou aqui, a sim, Dani bem Oliveira falou, entrei atrasada, ela só fica gravada, Dani, fica tranquila. Agora só vou desativar os comentários para poder finalizar com a Laís, para a Laís deixar umas palavras para gente. Ai, peraí, então vou voltar. Tá picotando um pouquinho. mais comentários aqui. Porque voltou, né? Travou aqui também travou. Voltou? Ó o Robert, seu marido, travou aqui, a Natália Dantas avisou. Deu uma travadinha. Espera 2 minutinhos aqui. Essa é a Laís Dantas, artista. Ah, voltou! Voltou. Voltou. Você tava cortando a sua imagem. Eu não sei se eu cortei também, Voltou mas agora? voltou, agora voltou. Cortou para mim. Ixi, acho que a Olha, internet agora tá falhando um voltou. pouco. Será que é a minha ou será que é a sua? Olha, essa hora pode ser a nossa. Pode ser as duas. Ó, Natália Dantas, tira o filtro, Tira ó, o tá filtro. falando. Tirei. Tira o filtro, pronto, voltou. Acaba Acho que, diminuindo um pouco a velocidade da internet, né? olha, eu queria convidar você agora a agradecer, dizer umas palavras para a gente ir finalizando, para você poder falar com quem você quiser, deixar o seu recado para o mundão aí. Essa mulher linda, inspiradora, que está deixando esse ambiente amoroso aqui para que as pessoas conheçam e possam escutar a sua história e perceber que a delicadeza nunca é demais em qualquer situação. Eu já Sim, te isso é bom. agradeço, mas agora eu quero te ouvir. Não, primeiro eu quero agradecer você, né, pelo convite, Dani. Porque foi muito legal. Eu acho muito boa essa iniciativa de mostrar a força do feminino circense, das mulheres de circo. E isso é um trabalho muito importante e é um trabalho muito bonito também. Então eu queria agradecer por estar fazendo parte disso e agradecer todo mundo que veio assistir, todo mundo que comentou, quem conseguiu na Madrinha Doces, quem conseguiu o do Dantas, sigam. E eu estou muito feliz que vocês estão acompanhando a minha história e espero que tenha sido um inspirador para vocês também. Ai, gente, olha, tem um tal de Robert aqui, não sei se você conhece, que está gritando Uhul! Ai, beijo, amor. Ó, Andy, só tenho a agradecer, A gratidão. Andréia, minha aluna, linda. Kiara, mandando A beijos, Kiara, beijo. Suzy. Te amo, Nath. Ai, que delícia. Ai, que Eu legal. falo que essa parte sempre é mais difícil para mim, que é finalizar, me despedir, mas eu tenho certeza que a gente criou também aqui, ó, prazer em acompanhar essa história de perto desde sempre. Ai, gente, Ai, isso é muito legal. é a história Obrigada, de Nath. sucesso de É a irmãs minha que a gente irmã. chama. É a minha É a irmã. história de sucesso, né? Porque eu falo que nem toda irmã, nem todas as irmãs têm história de sucesso, de amor, mas vocês têm aqui para deixar também de exemplo. Te gosto muito, Laís. Olha, é realmente uma pessoa muito amada. E eu fico muito feliz. Ai, obrigada, gente. Estou chorando aqui, Grabaldi. Estou chorando ainda. Ai,
Meu pai, todo emocionado. Eu também estou chorando aqui, porque eu falo que esse espaço, né, que se abriu, né, desse programa, ele fez eu conhecer pessoas como você, né, que com certeza tornam a minha vida mais amorosa e abre também para que a gente possa criar um canal de admiração, né, que eu acho que também tem um lugar do feminino que não aprendeu desde pequena a se admirar, né? Assim, sempre tinha Sim, uma isso é coisa de verdade. competir, né? E eu acho que esse é um espaço para isso, né? De um autoelogio, de Isso um é elogio ótimo, a isso é muito você. Te bom. agradeço muito. Tem mais gente entrando aqui, Tem mais mandando gente mandando carinhos, beijo aqui, né? mandando beijo. A gente vai finalizando. Essa entrevista vai ficar gravada aqui na íntegra. Eu quero agradecer também a Laís por ter topado participar e por toda a atenção, porque esse trabalho a gente vai deixar para o mundo, né? A gente deixa aí É, isso é muito legal. para algum dia alguém falar, ah, quem era que estava, quem eram as artistas, né, que estavam em 2021, na pandemia, que fizeram aquele programa lá, quem eram as mulheres, E né? E, e aqui a gente vai poder encontrar esse espaço, né? Que você foi uma das artistas que abriu para a gente a sua história para nos inspirar. Então, olha, um beijo enorme, um abraço um apertado. abraço apertado. Doida, Ai, doida. Gente, muito vamos bater bom. palminha para a história da Laís aqui. Veja as palminhas. E divulguem esse programa, compartilhem quem quiser. Os pais que estão aí presentes, né? Olha só, mulher jovem, negra, circense, Ai, inspiradora. obrigada, pai. É isso mesmo. É inspiradora. A Kiara, te amo lá. Eu te amo, Ki, minha princesinha. Tão necessária, né? Então, a gente só te pede uma coisa, Laís. Continue, por favor. Ah, eu vou. Se eu não parei até agora, não é agora que eu vou parar, agora que tá começando a voltar tudo, gente. Não, É isso agora não. mesmo. Doida para poder te dar um abraço pessoalmente. Espero que a gente passe por isso logo através. Já está recebendo as palminhas aqui. Isso, mandem palminhas para a Laís, porque a gente, o cérebro não identifica, viu, gente? Se a palma é virtual ou se a palma. Ele só sabe que está recebendo palmas. Então, aplaudam, É, isso é porque ótimo. O essa mulher aplauso é uma merece. glorifica. Obrigada, Sueli, pela sua filha. Parabéns pela iniciativa do programa e muito obrigada, tá? Por você ter feito a Laís ter chamado a gente aqui de herança do circo. Ó, vamos despedindo, dando tchau aqui. Um Tchau, beijão para gente. vocês. E olha, Vários gente, eu digo detalhes. só uma coisa: a vida é um verdadeiro milagre, tá? É, E a gente, a partir da ação, a gente vai encontrando a mágica do dia a dia. Ó, lindas, vocês, toda essa família linda. Por isso que a Laís é tão amorosa, tem a quem puxar aqui, viu? ai, Beijo. gente. Tchau, Beijo. coração. Obrigada, beijo. Tchau, obrigada. Eu te agradeço. Lindeza.